Meu nome é Urbano Andrade Peixoto de Carvalho, eu sou médico formado pela Santa Casa em 1992, pela 25ª turma, é a turma dos Bodetas, né? E tive, assim como opção da medicina, eu já escolhi isso muito cedo na minha vida. Com 9 para 10 anos de idade eu já falava em ser médico, né? Minha mãe é médica pediatra formada pela Universidade Federal de Pernambuco em 1966, na época bem pioneira, porque não era tão comum mulheres irem para a medicina naquela época, né? Ela era 10% da turma, né? Então já vivenciava a medicina dentro da minha casa por ela, né? Por um tio meu, irmão dela também, os dois pediatras, né? Talvez por isso eu não tenha escolhido pediatria. E então já a minha escolha pela medicina já é uma coisa desde a infância, né? Eu sempre tive essa vontade de ir para a medicina. Na verdade, no vestibular, né? Na época, no meu ano, a gente prestava o vestibular da FUVEST, que tinha a USP, a Escola Paulista e Medicina Ribeirão dentro desse vestibular. Tinha outros vestibulares que pegava Medicina ABC e Santos e tudo. E a Santa Casa era um vestibular à parte. Foi o último ano que eu me lembro, pelo menos daquela época, em que era uma prova específica da Santa Casa, né? Eu tive a oportunidade de entrar na Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e do ABC e da Santa Casa. Aí quando eu tive essas três situações, aí a minha opção foi pela Santa Casa, né? Em parte pela vivência que minha mãe já tinha como médica, né? Então, quando se viu essa situação, ela chegou e falou assim: não, você vai para a Santa Casa porque é um hospital tradicional, de respeito, um hospital onde você vai se tornar um médico de qualidade. Então, assim, eu já tive essa dica, né? Até dentro da minha casa, pelo respeito que a minha mãe sempre teve como médica e atuava aqui em São Paulo, já pela instituição. Então, ela de cara já falou assim: não tem dúvida, você vai para a Santa Casa, né? E eu vim com mais, na época, 3 colegas da época de escola, meus colegas de turma, e o primeiro impacto que a gente tem quando chega ali pela Cesário Mota, sobe as alamedas ali, cai de frente com o átrio ali da entrada da Santa Casa, é um impacto emocionante, porque eu olhei e falei: nossa, é minha casa. Eu adoro essa instituição. É uma coisa muito pessoal, muito profunda. E até hoje, assim, eu venho para São Paulo para dar uma passadinha, né? Eu ando por ali nos finais de semana, fiz isso semana passada, posto no meu grupo da turma fotos da faculdade, dá uma sensaçãozinha de ter que passar por aqui, de vez em quando. Trouxe meus filhos, né? Eles conhecerem onde o pai estudou, né? Eu sou meio emotivo, mas na verdade, assim, eu vivenciei bastante a faculdade, né? Dentro das atividades na época de acadêmico, eu fui presidente da comissão de formatura da minha turma, fui diretor de futebol de campo na época da Atlética, no 3º ano, fui vice-presidente do centro acadêmico no 4º ano. Adoro as monitorias que eu fiz, tanto na propedêutica, na clínica médica e na técnica cirúrgica, em que a gente, no 5º e 6º ano, você lidava com os alunos do 1º, do 2º e do 3º ano. Isso gera uma interação muito grande entre diversas turmas. Quando você é mais novo, você olha para aquele aluno mais velho, o interno, como um exemplo a ser seguido, e quando você está mais velho, você quer pegar no colo o mais novinho, né? Quer orientar. Isso a gente mantém, eu acho. Essa é uma característica da Santa Casa, eu acho, bem diferenciada. Essa interação entre os alunos, essa mistura das turmas, que faz com que você já tenha uma vivência muito intensa, né? Uma coisa que eu também acho muito interessante, provavelmente deve ser recorrente nos depoimentos de médicos aqui, é que a Santa Casa ela tem uma característica humanística muito forte.
Então, o médico formado na Santa Casa, ele é um humanista. Ele gosta de pessoas, gosta de atender pessoas, gosta de cuidar de pessoas. Isso é uma característica de um hospital, de uma irmandade da Santa Casa de Misericórdia. É uma situação em que você trata de pessoas muito carentes, né? Você tem uma vivência muito intensa desde o primeiro ano do que é a dificuldade das pessoas, e você não tem como ficar imune a isso. Na verdade, isso te molda, isso te forma, isso dá para você, além de uma característica técnica muito boa. O médico formado na Santa Casa é um bom médico do ponto de vista técnico, mas acima de tudo ele é um grande humanista, né? E isso para mim é muito evidente quando a gente, ainda calouro, careca, né? Você ia ter aula de fisiologia ou de bioquímica ou de anatomia, você tinha aula dentro do hospital. Você cruzava no hospital com pessoas doentes, pessoas procurando atendimento, pessoas andando no corredor com soro. E isso te dava, já aos 17, 18, 19 anos, quando a gente entra na faculdade, o caráter da importância disso, né, e da gravidade disso, né? A ponto de a gente, muito rapidamente, você muda a postura de um menino, de uma menina ainda praticamente saindo da adolescência, para um futuro médico. Acho que isso é uma característica muito legal, que eu vejo como muito importante, né? Imagino que outros colegas tenham falado de uma importância muito grande, que eu acho que na graduação, pelo menos na minha época, existia. Como eu estou muito afastado da faculdade, agora não sei dizer como é que é a graduação atual, mas a gente tinha na época do primeiro ano já a introdução a técnicas de enfermagem. Nós tínhamos aulas de como era o trabalho da enfermeira. E o fato de você saber como é que o outro tem que trabalhar, numa fase em que você tem aquela vontade de fazer alguma coisa de medicina ainda sem nenhuma condição, dava um impacto muito importante. Você ia para pronto-socorro, para preparar a inalação para a paciente, para dar injeção, para ajudar a paciente a mudar de maca. E isso é uma coisa que você mantém depois, né? A propedêutica médica, que seria aquela situação que o aluno do 5º ano levava os alunos do 1º ano para ensinar como é que conversa com o paciente, faz a anamnese, depois como é que faz o exame físico. Então você já no 1º, 2º ano, você já tem um contato direto com o paciente. E o paciente da Santa Casa é um dos nossos maiores professores, né? Então, aqueles senhores e senhoras ali internados na clínica médica há um tempão e respondendo para 20 alunos diferentes a mesma pergunta e com o mesmo carinho e falando como se fosse a primeira vez, sabendo que era um aluno, sabendo que a gente estava ali perguntando e, ao mesmo tempo, um respeito profundo. Eu acho que isso é muito, muito importante para a medicina e para os médicos em geral, né? Você nunca perder esse caráter humanístico, esse caráter de cuidar do outro. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ter a frieza necessária para tomar decisões muitas vezes difíceis, né? E que vão impactar na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo você não pode perder que, além de uma doença, além de um diagnóstico, você tem ali uma pessoa que tem uma família, que tem um papel na sociedade, que a tua atuação vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Se você tiver isso em mente, você é bom médico. Se não, você vai ser um bom técnico. E a Santa Casa dá isso, eu acho. A medicina, ela tem mudado muito, né? Nós temos cada vez mais uma qualidade técnica muito grande. O jovem médico hoje tem que se dedicar, não que na nossa época nós não nos dedicávamos, mas o jovem médico hoje ele tem uma gama de informações muito grande a ser absorvida. A tendência natural é que, por ser tão amplo, fique difícil até dele conseguir abraçar tudo isso, porque
apesar de ser o curso de graduação mais longo, né, 6 anos em tempo integral, a maioria das outras graduações não são assim, ou são parciais, ou são integrais, mas com menos tempo, em que você, além do tempo que você fica dentro da faculdade, você tem que estudar em casa, você tem que estudar no final de semana, nos últimos anos você tem que dar plantão. Mesmo assim, dá a sensação ao final do curso que seguramente eles devem ter de, nossa, ainda precisaria aprender mais. Então, esse lado técnico, que é muito, muito bom, a tecnologia sempre vem para nos ajudar, faz muitas vezes com que o médico fique preocupado demais com todas essas características que são fundamentais para se tornar um bom profissional. Mas voltando, o que eu poderia dizer como conselho para os médicos mais novos é que não percam de vista que vocês são médicos humanistas. Não percam esse caráter humanístico, que é uma coisa que eu agora atuo numa cidade aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos, onde eu fui logo depois do final da minha graduação, residência que eu fiz toda aqui na Santa Casa, e até hoje agora é engraçado, né, porque você fica hoje como o irmão mais velho de alguns médicos mais novos da própria Santa Casa, que eventualmente aparecem lá na cidade, e como lá na cidade todos me conhecem como sendo médico da Santa Casa, porque eu continuo sendo um delegado regional da jornada de ginecologia da Santa Casa lá, né, para divulgação no Vale do Paraíba, em relação à jornada da Santa Casa. Então todo mundo sabe que eu sou da Santa Casa. Então quando chegam médicos mais novos, até de outras especialidades lá, falam assim, olha, vai falar com o Urbano lá, que é da sua faculdade, para conversar, para orientar como é que é na cidade, tudo. Então agora eu me sinto um pouco nesse papel de dar um retorno, né? E eu falo muito para eles isso. Falo assim, olha, o nosso diferencial sim, saber interpretar os exames, saber tomar decisões técnicas corretas, né? Ser claro, ser preciso com a parte técnica, mas o nosso diferencial é entender um pouco além do que é aquela pessoa doente e sim saber que ela é uma pessoa. Cada pessoa vai ter a sua angústia diferente, vai ter sua percepção diferente sobre o que está acontecendo com ela, e se a gente continuar mantendo a empatia pelo outro, se a gente continuar mantendo essa ideia de que você tem que acolher o outro, né? A gente jamais será substituído, né? Hoje em dia, cada vez mais, nós temos uma tecnologia muito forte, né? E que tende a querer fazer, e é normal que seja assim, um apuro técnico muito maior, né? A ideia de uma ciência médica em detrimento de uma arte médica, né? Então aquela situação do tipo, só o doutor fulano que faz tal coisa, hoje em dia é muito mais complicado isso, aliás, nem é saudável que seja assim. Temos tantas pessoas para atender que não basta um profissional que saiba fazer aquilo, mas esse caráter personalista, esse caráter de humanização da medicina, eu acho que nunca deve ser perdido. Se a gente não perder isso, a gente continua honrando os nossos professores, os que nos antecederam, os que fizeram os tijolinhos, falando dos tijolos da Santa Casa, os tijolinhos anteriores, onde a gente se sustentou, a gente se baseou, e da onde nós agora estamos fazendo o tijolinho dos próximos médicos, né? E então eu acho isso. Eu acho que para o médico mais novo, se apure tecnicamente, continue sempre estudando. Não tenha, os médicos sabem que não tem ilusão de que nunca vão parar de estudar, vão sempre estudar, mas nunca percam de vista esse caráter de calor humano mesmo. Eu acho que ele é o diferencial. Eu acho que, voltando aí um pouco, acho que a nossa faculdade, a nossa irmandade faz isso com a gente, né? Eu já tive a oportunidade como paciente, como parente de paciente, de inclusive ser atendido por colegas médicos da Santa Casa, e é muito interessante quando você vira, como alguns professores nossos falavam assim, você só vai ser um bom médico quando você for um bom paciente, porque você vai entender o outro lado. E eu percebi a mesma característica que eu
vejo em mim, eu vejo em outros colegas da Santa Casa. Essa coisa de você, sim, você vai ser bom tecnicamente, vai esclarecer tecnicamente, mas você não vai perder esse caráter humano. E eu acho que isso é bem importante, né, para os médicos em geral, né. Terminando, eu tenho agora um grande amigo do meu filho. Meus filhos não foram para medicina, talvez ficaram traumatizados com o pai saindo o tempo todo para dar plantão, para fazer partos e coisas desse tipo. Mas um grande amigo dele, desde a infância, hoje é calouro do primeiro ano agora da faculdade, né? Inclusive aluno de uma colega minha de turma, né, que é professora aí na faculdade. Outros colegas meus de turma que são professores aí esse garoto vai passar por eles. E foi muito interessante porque o pai dele é médico também, lá em São José, e formado por outra escola. E ele chegou para mim e falou assim: Urbano, eu não sei o que a Santa Casa tem. O meu filho, com 6 meses de faculdade, ele estava no primeiro ano, ele tem um amor por aquilo ali que eu nunca tive pela minha escola. Eu gosto da minha escola, mas o garoto é apaixonado. Eu não sei o que vocês fazem. Eu falei: não sei. Eu acho que quando você passa aqueles muros, né, o átrio ali da capela, eu acho que alguma coisa acontece com a gente é meio contaminado com alguma coisa e você vira mais um tijolinho ali da Santa Casa, né? Eu acho que é isso.